Ela fala a respeito de uma mulher que derramou tudo que tinha aos pés de Jesus. Presta atenção nisso, irmão. Não se distrai, essa palavra vai mudar a tua história. Uma mulher derramou tudo que tinha aos pés de Jesus. Mas sabe o que é interessante? Sempre quando algo acontece, existem diferentes perspectivas a respeito do que está acontecendo. Então, da perspectiva dos céus, existe uma mulher derramando tudo que tem. Agora, na perspectiva de alguns homens, existe uma mulher desperdiçando o valor que tem. E aí a gente aprende um princípio. Quem nunca teve um encontro com Jesus, sempre vai chamar de desperdício aquilo que nós chamamos de adoração. Pessoas vão dizer, você está mergulhando demais, você está envolvido demais, você está servindo demais, você tem lido a palavra demais, você está ouvindo pregações demais. Entenda, quem nunca teve um encontro com Jesus sempre vai chamar de desperdício o que nós chamamos de adoração. Agora a verdade é que eu quero compartilhar uma palavra hoje, e essa palavra é sem desperdícios. Eu quero, em nome de Jesus, te chamar para que você se conecte com isso. Cada voluntário aqui, cada um de vocês representa centenas de famílias. Cada um de vocês representa pessoas que desejariam estar aqui e não podem. Então, por favor, desde a produção, cada cameraman, por favor, vamos ficar ligado aqui para que nada nos distraia. Sabe, a primeira chave que eu quero compartilhar com você, e a mais óbvia de todos, é que tudo passa. Governos passam, crises passam, situações difíceis passam, e momentos em que tudo vai bem passam também. É por isso que Jesus está dizendo para a gente, não estabeleça a tua confiança naquilo que é temporário, porque tudo pode passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Existem pessoas, cara, e eu pastorei algumas delas, que em alguns momentos em que tudo parecia que não ia dar mais certo, elas optaram por desistir. Só para você ter ideia, existem pessoas que estão servindo agora na produção desse culto. Eu estava conversando com uma delas ontem, e ele falou, quando eu perdi tudo e fali, há 2 anos atrás, eu coloquei uma corda no meu pescoço e eu me lancei. O meu filho ouviu o barulho e ele foi me socorrer. Entenda isso em nome de Jesus. Hoje ele está vivendo plenitude, hoje ele está servindo para que esse culto chegue na sua casa. E você sabe por que isso é possível? Porque a última palavra vem de Deus. Se ele tivesse desistido naquele momento, tudo que Deus tem para fazer a partir daquele momento até hoje, e coisas que ainda vão se cumprir nos próximos anos, não aconteceriam. Então Deus está falando, ei, não tome decisões que são eternas em momentos que são temporários. Não tome decisões que são eternas, definitivas em momentos que são temporários. Irmão, olha para mim, preste atenção nisso. Às vezes a gente é tão ansioso porque a gente quer que Deus faça no nosso tempo. A gente quer que Deus faça na hora. É a geração mais ansiosa que já existiu, a geração mais imediatista que já existiu. Mas deixa eu liberar algo sobre você. Quando a gente olha a história de Jesus, Jesus nos ensina muitas coisas através do que ele viveu. Jesus poderia ter vindo dos céus com 30 anos de idade e ter começado o seu ministério no primeiro dia que pisou na terra. Mas não foi assim que aconteceu. Jesus foi gerado no ventre de uma mulher. Jesus aprendeu a andar, Jesus aprendeu a falar, Jesus aprendeu a palavra, Jesus crescia em graça e sabedoria diante do povo, diante dos homens. Jesus passou por todos os processos que eu e você passamos. Jesus, ele teve família, casa, ele precisou obedecer às ordens dos pais e talvez, quem sabe, até ficou de castigo em algum momento também. Jesus era uma criança normal, 100% Deus, mas 100% homem. Entenda isso, irmão. Aos 30 anos de idade, Jesus então começa o seu ministério. Em 3 anos e meio, praticamente foi o tempo que Jesus estabeleceu o seu ministério. Ele nos ensina uma coisa: durante 30 anos eu me preparei para um ministério de 3 anos. Às vezes a gente, em 3 anos de caminhada, está perguntando por que Deus não fez aquilo que Ele está fazendo nos últimos 30 anos de pessoas que a gente conhece. O problema de vários jovens que eu conheço é que eles querem começar onde muitos anciãos estão terminando a sua história. Entenda isso. Existe um propósito, existe um processo e existe o tempo. Essas coisas precisam ser respeitadas. O primeiro chave que eu estou compartilhando: existe sabedoria de Deus disponível hoje. Aquele que tem sede bebe, irmão, dessa palavra. Tudo passa. Então o que a gente precisa aprender com Jesus é que Jesus não venceu imediatamente. Você sabia disso? Jesus não veio com 30 anos ou com 33 anos e já foi para a cruz. Jesus não chegou e falou, bom, quem é que vai me levar para a cruz? Ok, eu estou me entregando, pode me levar. Não foi assim que aconteceu. Mas entenda isso, guarda isso no teu coração. Jesus não venceu imediatamente, mas Jesus venceu definitivamente. Não foi imediato, não foi instantâneo,
Não foi da noite para o dia, mas depois que aconteceu, a redenção se estabeleceu para sempre. Deus está falando, ei, não trata como sendo definitivo aquilo que é momentâneo, e não trata como momentâneo aquilo que é definitivo. Irmão, tem muita gente cansada por não saber a coexistência entre o Kairos de Deus e o Cronos dos homens. O Cronos é o nosso tempo natural, o Kairos é o tempo de Deus. E às vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo, e Deus está falando, ei, fique em paz. Guarda isso no teu coração, cara. Eu não sei se essa câmera está funcionando. Se puder deixar uma bem focada, eu queria falar diretamente com pessoas também. Guarda isso no teu coração. Tem gente cansado porque está permanecendo em lugares que deveria passar, e está passando por lugares que deveria permanecer. Entenda isso, Deus está falando, cuidado para você não tratar como sendo o final da tua história, aquilo que é só uma parte dela. Você não é uma foto, você é um filme. Então no meio dessa crise, tudo passa. Você que está aqui comigo, você pode repetir isso, diga, tudo passa. E existe um reino sem desperdícios. Nada que você está passando hoje vai ser desperdiçado. Toda crise que você viveu um dia vai se tornar no teu testemunho amanhã. Toda marca que já foi aberta sobre você um dia vai se transformar no memorial amanhã. Eu vou falar sobre isso. Toda preocupação, todo choro não vai ser desperdiçado. Jesus está recolhendo cada uma delas. Aqueles que semeiam com lágrimas certamente colherão com júbilos, trazendo seus feixes cheios da colheita. Então Deus está falando aí, as tuas lágrimas não são desperdiçadas. O teu choro, o teu tempo de oração, o teu tempo de busca, isso não é desperdício, isso é a adoração. Você está comigo? Amém? Então a segunda chave que eu quero compartilhar, a gente estava brincando sobre isso ontem, mas é uma realidade. É uma das chaves dos halterofilistas. Se você gosta de treinar, se você gosta de esportes, você vai entender o que eu estou falando. Existe um termo chamado no pain, no gain. Sem perdas, sem ganhos. E a gente entendeu errado quando alguém disse pra gente que a gente seria poupado dos desafios quando a gente se entregasse para Jesus. Entenda isso, você não vai ser poupado dos desafios. Você, se permanecer em Deus, vai ser poupado das derrotas que os desafios tentam trazer para você. Então entenda, sermos mais do que vencedores não significa que não lutaremos, significa que existe alguém que luta por nós, e essa é a nossa garantia. Então entenda, sem perdas, sem ganhos. O evangelho não é uma vida de facilidades, não é um mundo cor-de-rosas, não vai ser sem dor, não vai ser rápido, mas entenda isso, existe uma palavra de Deus sobre nós. Aqueles que em Deus buscam refúgio, encontrarão nele também socorro presente na hora da angústia. Então a segunda chave que eu quero compartilhar, se você puder repetir comigo, diga, sem perda, sem ganho. Terceira chave que eu quero compartilhar, e eu tenho inúmeras chaves hoje, e se você pegar pelo menos uma delas para a tua vida prática, eu tenho certeza que ela vai te ajudar a romper no meio dessa estação. A terceira coisa que eu quero falar é sobre o período que a gente está vivendo como igreja. Entenda isso. Durante a plantação da Lagoinha Miami, nós éramos uma mobile church. O que é uma mobile church? É aquela igreja que monta tudo num espaço provisório e desmonta tudo depois. Então, a gente via quinta-feira, eu saía do college, na época era escola, ainda saía da escola de inglês, já com a roupa do culto, pegava o carro 4 horas, vários voluntários vinham numa van, a gente chegava em Miami, montava todo o culto, ministrava, atendia as pessoas, orava por elas, desmontava tudo e pegava mais 4 horas de volta, para no dia seguinte a gente estar no hype. Então, entenda isso. Quando a gente teve um período de formar igreja, se tornar igreja, mesmo sem ter paredes ao nosso redor, mesmo sem ter um prédio, uma estrutura física, sabe o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a ser igreja além das paredes de uma igreja. Ei, continue conectado comigo, gente, por favor, preste atenção nisso. Aprendemos a ser igreja além das paredes ao nosso redor. Então entenda isso. Quem entendeu o que é ser igreja além das paredes do templo não entra em crise quando o templo deixa de ter funcionalidade. Então a gente está no momento único da história. A gente tem conversado sobre isso, eu já citei isso numa live que eu fiz mais cedo. Não existe, num grau comparativo, nenhuma outra epidemia como a que a gente está vivendo hoje, nesse último século. Só quem viveu no início de 1910 até 1920, se não me engano, pegou o período da gripe espanhola e algumas crises de epidemia que se alastraram. Mas depois disso, nenhuma delas se compara ao que a gente está vivendo hoje. Só para você ter ideia, fizeram uma análise da quantidade de menções de doenças e epidemias ao longo da história. E a quantidade de vezes que o termo AIDS foi mencionado na mídia é em torno de 40 milhões de vezes. A quantidade de vezes que coronavírus foi mencionado na mídia já passou 1,1 bilhão de vezes.
O que a gente está vivendo não é um período normal, entenda isso. Mas existe algo que a gente pode aprender no meio de todo esse caos. E é sobre isso que eu quero falar. Quando eu falo a respeito de não haver desperdícios, eu quero compartilhar com você que tudo isso que você está vivendo, existem oportunidades de milagre, existe oportunidade de você ter uma nova revelação de quem Deus é, existe oportunidade de você ter ainda mais sensibilidade e entendimento a respeito do que Deus é capaz. Irmão, entenda isso, no meio de caos, Deus sempre estabelece a paz. No meio da escuridão, Deus sempre estabelece a luz. No meio de cenários de cativeiros, Deus sempre estabelecia libertação para o povo e não mudou. Quando a gente pega a galeria dos heróis da fé, todos eles venceram batalhas. A gente não lê heróis da fé e fala a respeito de homens que viveram em tempos de paz. Você já parou para pensar nisso? Fala sobre Moisés, o libertador do seu povo, que estava cativo e precisou enfrentar o mar vermelho e deserto por 40 anos. Quando fala sobre Sansão, por mais que tenha morrido e durante um período da sua história ter sido taxado como um palhaço, porque ele se distraiu quando deveria estar posicionado, mas ainda assim, no final da sua história, ele pede para Deus: Deus, me dê força para que eu derrote os meus inimigos. E na sua morte, Sansão derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida. E ele está lá na galeria dos heróis da fé. A gente pega inúmeros outros. Abraão, ele creu contra a esperança, ele teve o firme convicção na promessa, e ele precisou sair do meio da parentela, do lugar onde ele conhecia, para um lugar onde ele não sabia que iria. Noé começa a construir uma arca quando chuva ainda nem existia. A gente pega a história de José, é vendido pelos irmãos, subjugado pela família, é tornado cativo, até que um dia se cumpre a visão que Deus deu e ele governa sobre o povo. A gente pega Daniel, a gente pega Sadraque, Mesaque e Abidnego no meio de uma fornalha ardente que foi aquecida 7 vezes mais, e os homens que levaram eles até aquela fornalha não resistiram e foram queimados pelo poder daquela fornalha. Tamanho é a crise que eles enfrentavam, mas a Bíblia diz que eles saíram de lá sem que sequer houvesse sobre eles fuligem ou o cheiro do fogo. Irmão, o que Deus está ensinando para a gente através da galeria dos heróis da fé é que a fé não é o livramento sobrenatural de dificuldades. Como assim, pastor? Deus não vai te livrar da crise, Deus vai te livrar na crise. Deus nem sempre vai te livrar dos gigantes, mas Deus vai te livrar diante dos gigantes. Entenda isso. Não significa que as crises não virão, significa que elas não derrotarão você. Não significa que os cativeiros não virão, significa que eles não são o final da sua história. Ei, irmão, Jesus foi entregue, Jesus foi crucificado, humilhado, ele foi vendido. E a pergunta é: por que nós achamos que seremos poupados daquilo que nem o Filho de Deus foi? Paulo e Silas foram presos, e às vezes a gente olha o cativeiro vindo diante de nós e a gente fala: Deus, por que você me abandonou? Ei, Deus não abandonou Paulo e Silas, pelo contrário, enquanto adoravam no meio da sua prisão, o poder de Deus se manifestou e as portas e os cativeiros foram abertos. Então entenda isso. O cativeiro não é o final da história, a crise não é o final da história, o mar fechado não é o final da história, Faraó com o coração fechado não é o final da história, leões sendo colocados diante de você na cova não é o final da história. Irmão, a gente está falando de um Deus que fez com que leões jejuassem na presença dos príncipes de Deus, heróis da fé, colocados em covas diante de leões, e os leões precisaram se curvar diante do poder que revestia cada um deles. Então entenda isso em nome de Jesus. Se em algum momento você entendeu que a fé é o livramento de momentos difíceis, você entendeu errado. Alguém te iludiu, desculpa. A fé não diz que você não vai passar por momentos difíceis. A fé diz que você não vai parar ali. Esse não é o final da tua história. Não coloca um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Eu tenho liberado isso nos últimos meses. Não coloca um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Deixa Deus ser Deus, irmão. Ele está dizendo: olha, deixa eu cuidar de você. Então é interessante porque a gente está vivendo esse período de mobile church, aprendendo a ser igreja, mas na verdade a gente está voltando às nossas origens. A igreja primitiva, a igreja em Atos, ela crescia sem que pudesse se reunir publicamente. Eles cresciam e estabeleciam o reino de Deus, mesmo se reunindo em esconderijos. A igreja primitiva precisava se reunir até em templos, lugares subterrâneos. E a Bíblia diz que a igreja continuava avançando. Os mártires eram como impulsionadores, catalisadores da fé da igreja primitiva. Você está comigo ainda? Amém? E olha que interessante, a gente lê a respeito da história, e eu não estou falando de alguém que é um cristão, mas um historiador que ele é completamente imparcial. Existe um homem chamado Flávio Josefo, um dos historiadores mais relevantes daquela época. E Flávio Josefo, ele diz que
cada gota de sangue de um cristão que caía na terra era como uma semente do evangelho que frutificava. Ele disse, olha, a igreja tem sido perseguida, e quanto mais perseguem essa igreja, mais ela cresce. Quanto mais perseguem os cristãos, maior é o número deles. Quanto mais fazem coisas contra eles, mais eles avançam em ousadia. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Não há nenhum levante do inferno capaz de paralisar aquilo que Deus estabeleceu sobre os seus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente precisa entender o que significa. Entenda isso. Quando a palavra de Deus diz que as portas não prevalecerão, não está dizendo que aqui são as portas da igreja e o inferno vai vir contra nós e o inferno não vai conseguir derrubar as portas. Não. A palavra não está dizendo que a gente vai se defender. A palavra está dizendo que a gente vai atacar. A palavra está dizendo, a igreja vai avançar e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, é a igreja que avança, é a igreja que determina o futuro, é a igreja que foi chamada por Deus para estabelecer como voz profética aquilo que vai acontecer. Irmão, desculpa o português, claro que eu vou usar. O que Deus está nos chamando para falar é basicamente o seguinte: eu não estou nem aí para aquilo que está ao meu redor, porque o que vai acontecer é a expressão daquilo que está dentro de mim. As portas do inferno não prevalecerão contra as trevas enquanto nós manifestarmos a luz. As portas do inferno não tocarão na minha família enquanto eu declarar palavras de vida sobre a minha casa. Ei, Deus está nos chamando para um lugar de posicionamento. Chega de distração, irmão. Ninguém aqui pode brincar de ser igreja. Nós não estamos brincando de ser igreja. Esse é o tempo em que eu creio que Deus está despertando a gente para se posicionar diante daquilo que Deus nos chamou para viver. Ei, não é tempo de distração, não é tempo de olharmos para qualquer coisa, senão aquilo que Deus tem nos chamado para viver nesse tempo. Entenda isso. Mobile Church, igrejas que desmontam e remontam, têm aprendido que os templos não definem quem a gente é. Você pode ser igreja se reunindo nas casas durante esse período. Agora, entenda uma coisa, preste atenção nisso em nome de Jesus. Eu estava conversando com o pastor James Burke, ele é um dos líderes da escola sobrenatural da Bethel, ou como diz os americanos, do Supernatural School. Eu estou chegando lá, vou chegar lá. E ele estava participando comigo da live ontem. E ele disse o seguinte: sabe, tudo que acontece debaixo de uma autorização de Deus. Deus é soberano. Então entenda isso. Eu já ministrei isso inúmeras vezes quando eu falo sobre a dinâmica entre a vontade ativa e a vontade passiva de Deus. Existem coisas que Deus faz e existem coisas que Deus permite que aconteçam. Então, se Deus permitiu que algo como isso acontecesse, existem propósitos divinos para se estabelecer a partir disso. E ele falou, sabe, uma das coisas que eu acredito que a gente pode receber depois desse tempo, depois de tudo que está acontecendo, a gente entender que é quase como se fosse um comando de Deus no meio dessa crise, falando: ei, voltem para suas casas, tenham tempo com os seus filhos, reúnam-se novamente nas mesas, não se distraiam com eventos, mas coloquem como principal aquilo que foi principal para o meu filho. Jesus não veio para estabelecer uma revolução estética, Jesus veio para estabelecer uma revolução genética. Aqueles que eram escravos agora se tornaram filhos. Não tem a ver com estética. O avivamento de Deus não é estético. O avivamento de Deus não precisa de luzes, de fumaça. Pastor, mas vocês têm muitas luzes e fumaça. Sim, mas nós somos uma igreja a partir disso, uma igreja a parte disso. As luzes não definem quem a gente é. Se elas estiverem, ok. Se não estiverem, continuamos sendo igreja também. Entenda isso em nome de Jesus. Então esse período em que a gente tem que ficar em quarentena nas nossas casas é uma oportunidade da gente perceber o quão distante nós estávamos dos nossos. Existem pessoas, isso já está acontecendo, que estão se assustando em perceber que não tem assunto depois de 2 dias mais para falar com os seus dentro da própria casa. Esposos que não tem mais o assunto para compartilhar com a sua mulher depois de 2 dias em casa. Pais estão dizendo: eu não sei nem mais o que falar com os meus filhos. Isso é só um reflexo do quão distante nós estávamos, mesmo estando juntos. São como pessoas sozinhas no meio da multidão. A geração mais hiperconectada da história é a geração que mais sente sozinho na história. Por quê? Porque essa hiperconectividade virtual não fala a respeito de relacionamentos reais. E o que Deus está fazendo através de toda essa crise é dizer: volte para suas casas, tenha tempo na tua mesa,
olhe nos olhos dos seus filhos, olhe nos olhos da sua mulher, do seu marido, e as crises não vão revelar o quão distante a gente, não vão mudar a nossa distância, só vão revelar talvez o quão distante a gente estava. As crises nem sempre afetam a nossa fé, mas elas sempre revelam a nossa fé. As crises nem sempre afetam o nosso caráter, mas elas sempre revelam o nosso caráter. Então entenda isso, existe uma janela de oportunidade, e eu vejo com bons olhos. A gente vai sair mais forte, mais fortalecido, mais unido. A gente vai sair com ainda mais fome de Deus, ainda mais sangue por Deus. Você está comigo aqui? Você crê nisso? Sabe, eu creio nisso, irmão. Deserto não é lugar de entretenimento, deserto é lugar de aprendizagem. Então não é tempo de se entreter. Ei, você tem Netflix na tua casa? Assista alguns filmes. Eu tenho assistido um documentário, eu tenho assistido um episódio por dia, mas não deixa isso tomar todo o teu tempo. Você sabe por quê? Porque em algum momento, cara, isso é muito forte, em algum momento da tua história, você disse para Deus, talvez para os outros, ou quem sabe para você mesmo: eu não mergulho mais porque eu não tenho tempo. E é como se Deus tirasse todos os teus afazeres para dizer: qual é a desculpa que você vai dar agora para não me buscar mais? Eu não tenho tempo. É como se Deus removesse as barreiras. Eu estou no meio da correria. Uma das coisas que a gente mais ouve: pastor, eu estou na correria. A minha pergunta é: onde é que está a tua correria agora? Onde é que está a tua correria agora? É como se Deus tirasse toda a oportunidade de ativismo para falar: aí, não se iluda, movimento não significa frutificar. Tem muita gente que está cansado de tanto se movimentar, mas não está indo para lugar nenhum. Entenda isso, irmão. Aonde está o teu ativismo agora? Aonde está a tua correria agora? Aonde está as suas desculpas agora? Eu não tenho tempo. Deus te deu todo o tempo. Eu não consigo estar com os meus. Deus te deu um home office. Talvez você está em casa, talvez você está enclausurado, e talvez você esteja nem conseguindo trabalhar. A tua preocupação é: como que eu vou manter os meus filhos? Como que eu vou manter a minha casa? Entenda isso. Existe o socorro de Deus para você. Existe o socorro de Deus para você. Agora, não coloca o teu olhar na crise a tal ponto de não enxergar as oportunidades da crise. Entenda isso em nome de Jesus. Existe uma janela de oportunidade para Deus alinhar o nosso coração. Existe uma janela de oportunidade para Deus alinhar nossos pensamentos, a nossa dinâmica, a nossa busca, a nossa fome, a nossa sede. E sabe o que mais? Presta atenção nisso em nome de Jesus. Cara, existe tanta sabedoria de Deus fluindo aqui, eu consigo perceber. Pai, aumenta a intensidade da tua presença. Marca, Pai, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, não só hoje ao vivo, mas em qualquer momento da história, Pai. Quando a gente ouvir essa mensagem, que palavras de vida encontrem espaço no nosso coração. Vida de Deus, a liberdade para o teu fluir, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém, você pode celebrar aí no seu lugar, você pode aplaudir Jesus no seu lugar. Sabe outra dinâmica que eu creio que está acontecendo? As igrejas voltarão mais fortes. Escreve o que eu estou falando. As igrejas voltarão mais fortes e as famílias voltarão mais unidas. As igrejas voltarão mais fortes e as famílias voltarão mais unidas. Porque eu não sei você, mas eu pelo menos existe uma dinâmica que eu aprendi assim e tem funcionado para mim. A cada levante do inferno, eu me levanto 2 vezes mais irado do que eu estava antes. É como uma ira santa que me consome. Então, para eu pregar agora, pode ter certeza, muitas coisas se levantaram para que isso não acontecesse. Então, irmão, eu usei um pouco de anestésico antes de pregar, porque já deve ser a 5ª live do dia, e a gente está falando o dia inteiro, a gente está alinhando coisas para os cultos acontecerem. Meia-noite eu entro de novo na live, e amanhã, e depois. Então, entenda isso, em nome de Jesus. A cada levante do inferno é uma possibilidade, é uma oportunidade de você se levantar com uma ira santa e dizer: aqui não, Satanás. Not today, not today. Aqui não, hoje não. Sobre a minha casa não, sobre a minha igreja não, sobre a minha nação não. Ei, alguns perguntam: onde que está Deus no meio disso tudo? E a pergunta dos céus é: aonde estão os Elias de Deus no meio disso tudo? Deus está onde sempre esteve, assentado no seu trono, governando sobre as nações. A pergunta é: onde estão os Elias de Deus que vão restaurar o altar para que o fogo de Deus venha? Onde estão os Moisés de Deus, os Abraãos de Deus, os Davis de Deus? Aonde estão os Pedros de Deus, revestidos de poder, pregando com autoridade depois de Atos 2? A pergunta dos céus é: ei, como que agora nós vamos revelar aquilo que pregamos durante muito tempo como uma teologia? Precisa invadir as ruas. Irmão, presta atenção nisso. Tem muita gente, desculpa o que eu vou falar, eu vou usar um português muito claro. Existem teólogos de Instagram, teólogos de Facebook, que não
ganham ninguém para Jesus, não tocam ninguém através da palavra, não tem frutos, mas o ministério deles é perseguir aqueles que têm se dedicado em pregar, perseguir aqueles que têm se dedicado em espalhar a mensagem, e é sempre com uma falsa ideia de zelo pela palavra, mas nem sempre é, entenda isso. Existem muitas pessoas que nesse momento, agora o meu desafio para você ei, chegou o tempo da nossa teologia virar carne, chegou o tempo da letra agora ser revestida pelo Espírito e afetar vidas. Ei, agora a nossa ideologia ou a nossa teologia, se for pautada apenas na letra, não funciona mais, porque chegou a hora da gente revelar aquilo que nós pregamos e cremos. Chegou a hora do mundo olhar para nós e ver em nós esperança. Não há sentido a igreja ser tomada pelo medo, quando na verdade é o medo que deveria ter medo da igreja avançando. Entenda isso. Essa é a dinâmica natural. A luz não pede licença para as trevas. Quando a luz chega, ela só chega, e as trevas que precisam recuar. Irmão, a gente precisa entender. Você sabia que os cientistas dizem que não existe escuridão? Você sabia disso? Na verdade, o que existe é a ausência de luz. Você sabia que não existe frio? Sabia disso? Frio é um termo que a gente utiliza para entender a dinâmica que acontece de forma emocional. Não existe frio, existe ausência de calor. Entenda isso. O que eu quero compartilhar com você é que não existe medo. O que existe é o amor de Deus em lugares em que ele ainda não foi revelado, porque a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Existem pessoas que estão com medo, e tudo que elas precisam é receber de você a porção de amor que você recebeu também. Ei, olha para mim, chegou a hora do evangelho que a gente prega nos púlpitos, do evangelho que a gente coloca nas legendas das redes sociais, invadir as casas, as ruas e os lugares por onde a gente passar. Deixa eu te falar uma coisa: o poder da igreja, mais claro do que nunca, está estabelecido agora. O poder da igreja não está nos ajuntamentos. Cara, presta atenção nisso, isso é muito poderoso. Conferências com 10 mil, 20 mil, 30 mil, e eu celebro, participo e vou participar até o final da minha vida de inúmeras delas. Isso é o mover de Deus conectando pessoas, entenda isso. Estádios entupidos, estádios lotados, movimentos avivalísticos, isso é o mover de Deus, mas entenda isso. O poder que transforma não se resume, eu não estou dizendo que não faz parte, mas não se resume à aglomeração, mas a forma como a gente se dispersa. Presta atenção nisso. O poder de Deus, ele é visto de forma eficaz não só quando a gente se reúne, mas quando a gente se dispersa. Sabe por quê? Porque quando essa live terminar, cada um volta para sua casa, e aí aquilo que a gente recebeu começa a se tornar real nos lugares por onde a gente passar. Pedro, quando está no meio do monte da transfiguração, ele está vendo tudo que está acontecendo, ele fica impressionado com aquilo. Ele diz: Senhor, você quer que eu monte tendas para a gente permanecer? E nas palavras de Jesus é como se ele dissesse: Pedro, você não entendeu nada. A gente sobe no secreto para receber, mas depois que recebe a gente desce para a multidão para compartilhar. O que eu liberei sobre você não se resume a você, você não é o final da história, você é o começo dela. Então o meu convite para você é: incendiários, aqueles que receberam de Deus a esperança da glória, aqueles que receberam de Deus o amor que dissipa todo medo, aqueles que receberam de Deus a luz. O próprio Jesus diz: olha, vocês são sal da terra e luz do mundo. Chegou a hora da gente dizer para o mundo aonde a nossa confiança está. A nossa segurança está no Senhor que fez os céus e a terra. Eu elevo os meus olhos aos montes, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então o momento que a gente está vivendo, eu creio, eu não sei quanto tempo eu tenho para pregar. Me ajuda, que se deixar a gente vai até amanhã, ou até a voz acabar. Eu não sei se tem alguém conectado com a gente. Você está com a gente, você está online, compartilha esse link. Existem pessoas que precisam ouvir isso. Tem 1.100 pessoas no YouTube, e no Insta não sei quantas pessoas tem. Uau, tem mais de 2.000 pessoas conectadas, 900 e poucas no YouTube, 1.100 pelo YouTube. Você pode celebrar, você pode aplaudir cada pessoa conectada. Então entenda, eu creio que o tempo que a gente está vivendo é como um período de águas sendo represadas. Cara, recebe isso no teu espírito. Eu não sei se você já viu uma hidrelétrica, mas quando uma hidrelétrica é construída, ela muda toda a geografia. Independente de ser algo que você concorda ou não, porque existem pessoas que talvez agora vão comentar: pastor, eu sou contra a questão das hidrelétricas. É só uma analogia para a gente entender o que está acontecendo agora, ok? Quando uma hidrelétrica ela é construída, como uma represa é construída, o fluir que era natural, ele começa a ser represado, e ele agora está acumulado.
E eu creio que as igrejas agora confinadas dentro de cultos online, com cadeiras vazias, é quase como se fosse uma represa sendo estabelecida. Entenda isso em nome de Jesus. Agora, não sei se você já viu, e com certeza você vai ficar com curiosidade. Você não vai ver agora, ok? Não sai agora, mas vê depois que esse culto acabar. Coloca num vídeo em que uma represa se rompe. É isso que vai acontecer quando esse período acabar. Essa represa de águas, essa ira santa da igreja, essa vontade de invadir as ruas, essa vontade de entrar nas casas, esse desejo de pregar, de liberar palavras, de tocar pessoas, essa saudade que você está de abraçar pessoas, de liberar palavras de vida sobre ele. Entenda isso. Quando essa crise cessar, é como um romper de muitas águas. Eu creio que é como as comportas dos céus sendo liberadas sobre nós, e nós vamos voltar mais fortes, com mais autoridade, com uma unção fresca. Ei, existe algo que Deus está preparando para esse novo tempo. Irmão, uma nova década acabou. E alguns podem dizer, isso é o período do juízo. Eu vim te dizer, esse é o período da esperança. Deus não nos chamou para pregar juízo. O próprio Deus é quem estabelece juízo. Ele não nos constituiu como juízes. Deus nos constituiu como a esperança da glória. Nós somos a esperança da glória de Deus. Entenda isso em nome de Jesus. É tempo da gente compartilhar esperança, porque quando esse tempo acabar, irmão, eu vim declarar em nome de Jesus: governos, nações, economias serão abaláveis, porque quando aquilo que é abalável for abalado, aquilo que é inabalável permanecerá de pé. O reino inabalável de Deus não vai mudar, o reino inabalável de Deus não vai ser afetado. Existe poder de Deus para sarar você, existe poder de Deus para tocar você. Entenda isso em nome de Jesus. Existe poder de Deus disponível. E eu quero te convidar a experimentar isso em nome de Jesus. Você está comigo ainda? Diga amém. A grande verdade é que a gente leu Atos e talvez a gente não tenha entendido algo no livro de Atos. Você já leu Atos? A história da igreja primitiva? Primeira coisa que eu quero compartilhar sobre Atos. Quando a igreja primitiva começa a sua história, eles não tinham o livro de Atos para ler. Cara, presta atenção nisso. Quando a igreja primitiva começa a sua história, eles não tinham o livro de Atos para ler. Eles viveram Atos e a história escreveu histórias a seu respeito. Presta atenção nisso. A gente está vivendo um capítulo de Atos que ainda não foi escrito, mas a história vai falar a respeito daquilo que nós vamos viver. Assim que a gente começou essa igreja, eu comecei a declarar aqui em Miami, aqui na América, no Brasil e nas nações: os nossos filhos contarão histórias a respeito do que a gente está vivendo. Os nossos filhos vão falar: o meu pai orou por alguém e ele ressuscitou. O meu pai, a minha mãe tocou em uma pessoa que eu conhecia e eu vi um tumor sendo expelido. Os meus pais. Ei, mas eu tenho uma palavra para você: não vai parar nos pais dessa geração, como não parou nos pais da geração passada. Os nossos filhos terão também experiências sobrenaturais, porque existe um Deus que flui de glória em glória e de geração em geração. Então os nossos filhos contarão histórias a respeito do que Deus está fazendo nesse tempo. E essas histórias não serão apenas o Deus dos meus pais, mas será a respeito do meu Deus também. Ontem Cecília acordou e compartilhou comigo, com a Kezinha, um sonho profético que ela teve. Ela falou: eu sonhei com o papai, acho que era com o Leandro. Eu sei que o papai e o Leandro tinham 2 homens que estavam indo tentar falar com eles estavam esperando o culto acabar, e a gente discerniu: isso é um levante contra a nossa igreja, a gente vai orar em relação a isso. Agora entenda, Deus usou a minha filha para alertar a respeito de algo que está se movendo nos céus. Ei, não existe um Espírito Santo para homens e um Espírito Santo mirim para crianças. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é o mesmo ministério da reconciliação disponível, é o mesmo sangue disponível. E é por isso que nós vamos viver aquilo que Deus preparou para esse tempo. Ei, Atos não parou de ser escrito. E a pergunta é: onde eu encontro os próximos capítulos de Atos? Você está vivendo ele, irmão? Ei, para de tentar olhar para aquilo que Deus fez no passado como se a história tivesse acabado ali. Ei, foi incrível o que aconteceu em Azusa, foi, mas existe algo acontecendo em Miami também. Existe algo acontecendo no Brasil, existe algo acontecendo nas nações. Ei, foi incrível o que aconteceu no ajuntamento, quando Martin Luther King falou: olha, I have a dream, eu tenho um sonho. Mas entenda, existem sonhos de Deus que continuam sendo compartilhados hoje também. E o louvor segura que eu tenho mais palavra para liberar, irmão. Vamos junto, em nome de Jesus. Eu quero pregar hoje, você está comigo? Existe mais de Deus.
Existe mais de Deus. Compartilha esse link. A gente tem mais de 2.000 pessoas, mas existe 3.000 pessoas, mas existem mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Seja canal das boas novas para aqueles que precisam receber. Ei, a gente lê sobre Atos. Atos hoje, irmão. Atos hoje. Deus está dizendo: aquilo que eu escrevi lá no início da igreja primitiva, eu continuo escrevendo. E sabe o que é melhor? Deus está dizendo: se você me der liberdade para escrever, a sua vida é muito mais do que um livro com páginas em branco. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Cara, isso é muito poderoso. A palavra de Deus fala a respeito de novos começos. E um novo começo, nascer de novo, nada mais é do que Deus estabelecendo o passado como um tempo que não existe mais. Entenda isso. A palavra de Deus está dizendo: olha, para aqueles que estão em mim, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas presta atenção nisso. O novo começo é como se fosse uma página em branco. Mas existe mais do que Deus te dar novas páginas em branco. Deus está dizendo: você deixa eu escrever as próximas páginas da tua história? Tem muita gente que encontrou em Deus novas páginas em branco, mas ainda não deixou Deus escrever os próximos passos. Entenda isso. O que Deus quer para nós é muito mais do que apagar o nosso passado. Deus quer estabelecer o nosso futuro também. E Deus está falando para algumas pessoas aí: se você descansar em mim, se você confiar em mim, se você lançar os teus caminhos diante dos meus pés, entrega os teus caminhos ao Senhor, é o que diz a palavra, confia nele e o mais ele fará. Deus está falando aí: não tem medo que vai paralisar você, não tem praga que vai chegar à tua casa, nada vai tocar em você se você fizer de mim o teu refúgio e a tua fortaleza. A palavra de Deus diz que todos os meus dias já foram escritos por Deus no seu livro antes de qualquer um deles existir. Ou seja, aquilo que você tem se preocupado a respeito de como vai ser o amanhã, Deus já escreveu o teu amanhã. O que a gente precisa fazer é só buscar nele sensibilidade para discernir: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Quais são as portas que o Senhor deseja que eu entre? Deus, o que eu preciso fazer nesse tempo para que aquilo que o Senhor já escreveu ao meu respeito se cumpra no teu tempo? Essa é a oração do Pai Nosso. Perguntam para Jesus: como a gente ora? Jesus diz: olha, é bem simples. Pai nosso que estás nos céus. Primeiro princípio que Jesus está ensinando: o Pai era meu até chegar, mas a partir do momento que eu compartilhei com vocês, agora o Pai é nosso. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ele está dizendo: Jesus está dizendo: olha, Pai, a tua vontade agora e não a minha, porque os teus caminhos são melhores que os meus, a tua vontade é melhor do que a minha. Deus, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor sabe. Então que não seja mais a minha vontade, mas a sua. Eu quero te convidar em nome de Jesus a fechar os seus olhos onde você estiver. Se você puder, feche teus olhos e faça essa oração comigo. Diga: Jesus, eu abro mão de todo o controle sobre a minha história. Diga: o Senhor é o meu pastor e o Senhor me guia a pastos verdejantes, águas tranquilas. Diga: seja feita a tua vontade e não a minha. Diga: Pai, eu te entrego hoje todo o controle e todo o governo sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha empresa, sobre os meus negócios. Diga: Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus. Diga: e eu e toda a minha casa permaneceremos de pé. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e a história vai contar aquilo que nós vamos viver juntos, em nome de Jesus. Amém e amém. Celebra ele no seu lugar, irmão. Celebra Jesus o mais forte que você puder. Aleluia. Sabe, agora eu já estou quase terminando, mas existe algo de Deus para o final dessa mensagem. Presta atenção nisso. Os psicólogos dizem, os sociólogos, homens que estudam o comportamento humano, eles já entenderam que aquilo que a gente vive define quem a gente está se tornando. Presta atenção nisso. Então talvez algum medo que você tenha hoje é fruto de algo que você viveu no teu passado. Pensamentos que você tem, crenças que você tem, parte do teu caráter, parte da tua visão de mundo, parte da tua cosmovisão, a forma como você enxerga a Deus. Tudo isso foi construído a partir de experiências que você teve. Faz sentido para você? Faz sentido? Então, pessoas não conseguem se lançar em novos relacionamentos porque foram feridos no anterior. Tem pessoas que não conseguem se lançar no novo de Deus porque ainda estão presas no passado. Tem pessoas que não conseguem experimentar a leveza de uma nova vida em Deus porque ainda tem rancor e mágoa com aquilo que aconteceu há anos atrás. Faz sentido? Você está comigo? Então entenda, os psicólogos dizem que o resultado das nossas experiências e do ambiente que a gente viveu, isso vai definindo quem a gente é
eles dizem que nós somos frutos do meio. E é por isso que a gente precisa entender que nenhuma história, e isso é poderoso, presta atenção nisso, nenhuma história é construída sem marcas. Ontem a gente ficou até 4 horas da manhã, eu compartilhei alguns testemunhos. E é interessante porque alguns dos jovens que caminham comigo são hoje filhos na fé, estão andando junto, eles não sabiam metade do que eu compartilhei. Eu comecei a compartilhar, olha, sabia que com 15, 16 anos eu fui espancado? Eu tive minha mandíbula fraturada. Você sabia que eu fui preso algumas vezes porque eu estava dirigindo embriagado, eu era completamente inconsequente? Você sabia que eu já briguei com meu pai a ponto de chamar o meu pai para a mão? Você sabia que não tinha nada de valor em mim? Eu era um jovem problemático, perdido, vazio. Eu comecei a compartilhar algumas coisas e eles falaram: e aí, como é que foi? Como que Deus entrou na tua história? Aí eu comecei a compartilhar, daqui a pouco o outro começou a compartilhar, como eu disse no início dessa live. Ele disse: sabe, pastor, há 2 anos atrás eu fali, eu coloquei uma corda no meu pescoço, eu subi num banco e eu me joguei. O meu filho ouviu o barulho e foi ele quem me socorreu. E a gente falou: uau, a gente não tinha ideia disso. Aí daqui a pouco o outro falou: sabe, pastor, eu estou aqui e tem me edificado ver como você permanece firme, mesmo com algumas retaliações, porque pessoas que faziam parte do meu passado agora têm tentado paralisar o meu futuro. Isso tem me feito tão mal. Entenda isso, onde eu quero chegar? Cada pessoa que está ouvindo o que eu estou compartilhando agora carrega suas próprias marcas. Cada um enfrenta as suas próprias batalhas. Cada um tem as suas próprias feridas. Agora, o ponto é aí que eu quero chegar, irmão, presta atenção nisso. Existe uma diferença entre feridas abertas e cicatrizes. Feridas abertas apontam para um milagre incompleto. Cicatrizes apontam para aquilo que Deus fez. Algo que quase te paralisou não te paralisa mais. Algo que doía em você não dói mais, porque Deus sarou suas feridas. E eu quero finalizar essa palavra trazendo à tua memória um momento em que Jesus volta para os discípulos. Jesus volta, eles estão reunidos, havia medo, havia preocupação, alguns talvez angustiados. A Bíblia diz que Jesus se apresenta para eles. Cara, isso é muito poderoso. Jesus se apresenta depois de ter ressuscitado. E aí alguns deles eu acredito que estavam talvez em dúvida a respeito do que estava acontecendo. E Jesus, ele volta. Presta atenção nisso, irmão. Jesus havia vencido a morte, ressuscitado, mas as marcas ainda estavam lá. Jesus está ensinando através do poder das marcas. Ele fala: ei, vem cá, Tomé, ei, vem cá. Tá vendo essa marca nas minhas mãos? Essas são as chagas que eu enfrentei por vocês. Ei, tá vendo essa ferida nas minhas mãos? Essas são as cicatrizes que apontam para a cruz que eu suportei por vocês. Entende isso? Quando Jesus mostra as marcas, Ele está dizendo: as marcas não são uma vergonha na minha história, mas elas apontam para aquilo que eu vivi. Deus está dizendo para algumas pessoas: entenda isso, as suas marcas apontam para o milagre que Deus fez. Você pode olhar para elas e você pode ter a plena convicção: as marcas, as cicatrizes ferem a minha estética, mas elas apontam para o meu milagre. Pessoas que foram feridas e permanecem de pé. Ei, sabe qual é a boa nova? Todo mundo que olhar para suas marcas pode perguntar o que aconteceu, e você vai poder encher a sua boca e dizer: quando tudo dizia que eu não superaria, Deus veio com a última palavra. Quando homens diziam não vai acontecer, Deus disse para mim: já aconteceu, sou eu quem dou a última palavra. Ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A última palavra continua sendo a minha, diz o Senhor. Médicos, cientistas, economistas, políticos têm opiniões, mas Deus não tem opiniões. Deus tem decretos de vida sobre você. Homens podem conjecturar, homens podem ter pensamentos, ideias, mas Deus libera palavras de vida eterna. Não é o final da tua história se Deus não disse que acabou. Não é o final da tua casa se Deus não disse que acabou. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Feche teus olhos aonde você estiver, e eu quero liberar palavras de vida eterna sobre você. Você que está aqui comigo e fala em outras línguas, comece a falar em outras línguas, comece a liberar palavras de vida eterna. O louvor pode vir junto comigo, vão ministrar. Não se distraia, existe poder de Deus disponível na oração. A palavra de Deus diz que há poder na nossa concordância. Quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei, diz o Senhor. Há poder na oração dos justos. A palavra de Deus diz que aquilo que ligamos na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que desligamos na terra terá sido desligado nos céus. Então feche os teus olhos em nome de Jesus e deixa essa palavra entrar no teu coração. Deixa essa palavra renovar você. Feche teus olhos. Você feche teus olhos. Você feche teus olhos. Você feche teus olhos. Você feche teus olhos.